E aí, meu povo, voltei aqui de novo. E preocupada. Hoje eu tô preocupada. Normalmente meus vídeos são divertidos, né? Vai continuar sendo. Mas hoje é um dia, não é para comemorar. Hoje não é um dia para ser comemorado, porque temos uma democracia. Um presidente preso, no caso agora 2 presidentes condenados, um por corrupção, supostamente, outro por golpe de Estado, tomaram o poder à força também, supostamente, ele já foi condenado, mas na minha opinião é supostamente, e uma presidente impeachmentada. Como que pode uma democracia tão jovem e 3 presidentes já ter passado pela corte? Isso não é um motivo para se comemorar. Eu sei que tem muita gente hoje da extrema esquerda comemorando a prisão do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro e dos outros aliados. Mas não é um motivo para ser comemorado. É muito triste quando a gente vê um presidente ser condenado por tentar roubar o poder, supostamente, por enquanto, né? Minha opinião, não dos ministros, é a minha opinião. Eu brinco, dou uma zoada com o Bolsonaro e tudo, mas eu acho crítico, não acho nada divertido. Na minha opinião, é muito triste ver uma pessoa com 70 anos, 39 anos de política, ser preso hoje porque não aceitou perder. Foi simplesmente isso. Se eu tivesse aceitado, pronto, perdi para o sistema. Vou me resguardar, vou curtir esses 4 anos com minha esposa, meus filhos, minha família e quem me apoia. Daqui a 4 anos eu volto de novo. E acabou, daqui a 4 anos provavelmente ele ganharia de novo. E voltaria bem mais forte. Mas ele não conseguiu lidar com a perda do poder, porque assim, é muito difícil para o homem. Quando eu falo homem, é um homem em geral, mulher é homem, mas é no sentido. Perder o poder, talvez o brio dele, eu vou usar a palavra ganância, tenha sido mais forte do que o homem Bolsonaro. Eu acho que ele deveria ter entendido, perdi, bola pra frente, vamos dar a volta e a gente ganha. E não tentar incentivar, porque ele incentivou, gente. Eu sei, assim, nem sempre a gente vai estar feliz com o que um juiz decide em cada caso, de cada acontecimento, cada crime que tem. A gente fica chateada, às vezes, com alguma condenação de alguns juízes. É comum a gente ter isso aí. Mas ele saiu, sabe, era toda hora botando a galera pra cima do Supremo, botando a galera pra cima das urnas. Cara, ele foi eleito mais de 5 vezes como deputado. Os filhos dele foram mulher, amigos. Hoje o PL tem a maioria no Senado, sabe, de deputados, senadores, prefeitos no Brasil inteiro. Então, as urnas só foram roubadas para presidente? É uma questão lógica. Então, ele sabe que ele perdeu essa política, ele perdeu a reeleição, o Bolsonaro não foi para o Lula, ele perdeu para ele mesmo. Por mais que seja triste a gente saber, a gente fica indignada, porque eu não sou direita nem sou esquerda, mas eu não gostaria que o Lula tivesse ganho, como eu também não gostaria que o Bolsonaro tivesse ganho, não vou mentir, mas que ele tivesse ganho honestamente, para que a gente tivesse esses 4 anos com ele, sem pandemia, para a gente poder entender o que é a direita no poder um pouco, porque até agora a gente não conseguiu ver a direita no poder porque a gente veio numa pandemia. Ele governou o país no meio acho que no nosso país foi a coisa mais, tirando a guerra, né, do mundo, eu tô falando de doença, eu acho que essa foi a pior pandemia que teve no mundo, mas no nosso Brasil eu acho que foi muito pior, porque a gente nunca teve essas doenças que tem
teve em outros lugares do mundo. E ele teve que governar o país com isso. E foi difícil, foi muito difícil. Mesmo assim, ele conseguiu ainda estabilizar a economia. Na força da garra, ele conseguiu manter a economia razoavelmente equilibrada. Então, esses 4 anos agora seria para isso. Mas a ganância pelo poder e não aceitação, a derrota, fez ele estar preso, fez ele ser condenado hoje. Porque, cara, 27 anos e 3 meses para um presidente é muito constrangedor para o nosso país. É muito constrangedor. Eu não estou comemorando, eu não estou me divertindo com isso. Por mais que seja divertido para o lado da brincadeira, porque eu gosto também de brincar, sabe? Mas não é um motivo para a gente ficar feliz, sabe? Hoje não é um motivo para alegria, hoje é um motivo para tristeza. Por conta desse extremismo político, ideológico, um rapaz com 31 anos hoje foi morto nos Estados Unidos. Por mais que eu não concorde com alguma opinião dele, porque eu realmente não concordo com alguma ideia que ele tenha de vida, eu não concordo realmente com o menino que morreu lá nos Estados Unidos, mas eu não acho certo matarem o menino. Então, algum extremista da direita ou de qualquer outro lugar, da esquerda, de qualquer outro lugar, matou o rapaz. Isso é um absurdo. Então, por mais que seja difícil eu entender isso, mas se hoje o judiciário não tomasse essa atitude contra o ex-presidente, ia acontecer muita coisa grave, gente, porque eles tentaram dar um golpe, não conseguiram, graças a Deus. Então, eu não poderia estar gravando esse vídeo agora. Mas não deu certo. Mas se tivesse dado certo, como que estaria o país hoje? Como que a gente estaria hoje? O Brasil poderia ter entrado em recessão. A gente poderia ter tido um monte de exceção de outros países. A gente poderia estar ferrada hoje. O Brasil poderia hoje estar na lona. Então, graças a Deus que é um monte de pateta deu errado. É um monte de pateta tramando aquele... Sabe, do Tique Vigarista? É essa galera aí, os patetas. Graças a Deus que é um monte de pateta tentando dar o golpe de Estado no país. Então, deu merda, né? Deu M, deu ruim. Mas é isso, a minha opinião é isso. Mas eu quero falar um pouco agora do julgamento. O que vocês acharam do voto da ministra? Da Carminha, da minha amiga Carminha. Foi constrangedor para o Fux, muito constrangedor, porque ele condenou Mauro Cid por tentativa de golpe, mas absolveu o Bolsonaro por tentativa de golpe. Então quer dizer que o Cid queria dar um golpe para ser presidente? Não, o Cid estava com a galera toda ali realmente. Eles estavam tentando um jeito, eu não sei se a palavra é um golpe, mas eles estavam tentando dar um jeito para se manter no poder, para tirar a esquerda do poder. Sim, eu também não gosto, mas enfim, não era dessa forma que eles deveriam ter tentado. Então, na minha opinião, a Carminha acabou com tudo o que o Fux falou ontem, falou 12 horas e a Carminha acabou em 10 minutos, ela acabou com tudo que ele falou. Então, eu acho que na nossa Constituição, eu acho que ela foi mais severa, ela foi mais rígida, ela foi mais dura e não passou a mão na cabeça do Bolsonaro ou de ninguém. Ela agiu como uma juíza deve agir, com sabedoria e sem se prender a um lado. Foi o lado que tinha que ser, o lado justo. Não tinha outra. E olha, quando o Fux ontem deu o voto dele, claramente era um voto político. Claramente era um voto político. Porque ele julgou só ele participou de 400 julgamentos. E ele julgou 400 pessoas. Nessas 400 pessoas, tinha pessoas realmente pobres, pessoas
Um monte de louco. Eu vou combinar com o Bolsonaro, um monte de doidinhos, sabe? E podia. E o Supremo o Supremo podia votar os caras, porque eram pobres. Quando chegou na hora dos peixes grandes, assim, a coisa que eu achei mais chata, e por isso que eu falo que a Carminha quebrou ele, porque o Supremo Tribunal Federal não pode julgar o presidente porque é incompetente para isso. Porque esse tipo de coisa tem que ir para a segunda instância, beleza? Mas a galera que quebrou, que fez vandalismo, também são pessoas sem foro. Eles não têm foro para isso. Mas o Supremo julgou, inclusive o Fux julgou eles. Então o Fux estragou, eu acho que a galera tá comemorando, a galera da esquerda tá comemorando o voto do Fux, mas eu acho que não é um motivo para se comemorar. Porque deixou claro que é uma coisa política, cara, o lado dele. Porque ele sabe que tá errado. Se ele achava que não foi um golpe, ele não pode condenar o Mauro Cid e nem o Braga Neto, mas ele condenou os dois. Tipo assim, tudo que aconteceu foi culpa do Mauro Cid e do Braga Neto. Bolsonaro não tem nada a ver com isso, sendo que nos testemunhos dos outros coronéis e dos outros ministros que estavam no comando de alguns poderes que o Bolsonaro botou, deram depoimento que o ex-presidente estava presente em todos os momentos. Não foi só o Mauro Cid, não foi uma invenção. Será que um monte de comandante mentiram? Um monte de comandante, eu não tenho nada para fazer, eu vou incriminar o presidente, falar que ele planejou com a gente um golpe. Não, gente, ele estava ciente e o Fux sabe disso. A partir do momento, era melhor que o Fux tivesse ficado calado. Gente, eu não tô me sentindo bem, tô doente, não vou votar hoje. Era melhor, era mais bonito. Porque foi uma palhaçada o que ele fez. Eu acho que ele prejudicou mais a esquerda do que ajudou. Porque quando ele dá esse voto condenando o mordomo do presidente e condena o mordomo e absolve o presidente, então quer dizer que o mordomo estava tentando tomar o lugar do presidente? Não bate. Então, ele prejudicou, na minha opinião, ele prejudicou mais ainda o Bolsonaro. E o Moraes foi muito enfático e muito consistente quando ele mostra o vídeo hoje na íntegra ali, né? Tem uns cortezinhos dos bolsonaristas quebrando tudo com a camisa do Bolsonaro, destruindo o relógio, gritando Bolsonaro, falando que o Moraes era o último dia dele, que acabou, desiste, arquiva os processos. Só que os processos que o Bolsonaro estava pedindo para o Moraes arquivar naquela época eram os processos contra os filhos dele. Você entendeu? Então, tipo assim, eu vou atacar ele porque ele tá tentando mostrar que os meus filhos estão cometendo alguns erros. Então, o erro do Moraes foi não aceitar esse tipo de coisa. E o Bolsonaro começou a bater de frente com ele. Não dá certo quando dois beiçudos, dois bicudos, tentam se beijar, não dá certo não. Tem que ter... Alguém tem que dizer, chega, vamos começar do zero, vamos sentar e começar. Então, o Moraes tem razão, sim, em tudo que ele fala, e o Bolsonaro tem razão quando fala que o Supremo interfere também em coisas que não é para ser interferida. Mas o Supremo só entra quando ele é provocado. A partir do momento que o Bolsonaro, a galera da esquerda, fica provocando o Supremo, ele vai reagir. Eles vão reagir. Se não provoca o Supremo, eles ficam na dele, tá tudo bem, o Brasil segue, mas ele provoca o Supremo. Quando ele provoca, o Supremo precisa reagir, porque a corte maior, ela precisa tomar uma atitude. Porque se aquilo dá certo, por mais que o Bolsonaro... Eu acho que o Bolsonaro não tem mau coração, eu acho que ele tem um coração bom, eu acho que as ideias dele são muito boas para algumas coisas. Eu não concordo com algumas coisas dele, mas concordo com algumas coisas. Algumas ideias dele são muito boas. Quem eu não gosto é os filhos dele. Dudu Bananinha, eu odeio aquele Dudu Bananinha.
Aquele, o Renanzinho, aquele ali, chega tem da conceira dele. Carlos, todos. Eu não gosto de nenhum filho dele, não gosto da mulher dele. Eu só gosto da pequenininha, porque a Laurinha, porque até agora não mostrou nada. Parece uma menina boazinha. Mas não dá. Se o Bolsonaro ficasse longe dos filhos dele, daquela mulher dele, acho que ele tinha até ganho, sabe? Aquela mulher, com aqueles filhos sugando ele, não dá certo. E ele fez provocação. Ele provocava, até ele esticou a corda até pegar 27 anos. E agora? Aí eu, como brasileira, eu vou aceitar que um presidente americano entre no meu país para tirar um preso? Mas esse mesmo presidente vai aceitar que eu entre lá e tire um preso deles? Que o Congresso, o Supremo prenda alguém lá nos Estados Unidos? Aqui no Brasil a gente não gostou, vamos lá, pega ele. Os Estados Unidos vai permitir isso? Não vai. Eu não gostei do que o Trump fez agora. Vamos fazer alguma coisa para se vingar do presidente americano, dos americanos, porque eu não gostei do que eles fizeram. Não, gente. É uma coisa lógica. Por mais que você não concorde com os 27 anos e 3 meses do Bobô se lascou, viu? 27 anos, ele só nascer quadrado. Claro que não vai ficar, né? Vai ficar em domiciliar na mansão dele, com a mulher dele, um monte de empregado. Vai passar uns diazinhos lá na sala do Lula, onde o Lula casou. Desses presos, esses policial não aguenta mais sustentar presidente lá, vai ficar de novo, babando presidente, conversando com o presidente. Se já foi difícil aguentar o Lula, porque esse homem é um santo, viu? O carcereiro do Lula é um santo. Imagina o Bolsonaro. Deus, é solução. Bichinho, tá? Eu tenho até dó dele. Dos dois, do preso e dele. Porque se ficar velho, doente, num lugar longe da sua família, deve ser terrível. Por mais que ele esteja bem tratado lá, vai ser horrível para ele. Então, o que é que ele conseguiu com essa bravata toda? Bandido bom, não sei o que, Moraes, deu em merda, gente. A gente precisa cumprir a lei. Por mais que eu não concorde com muita coisa, mas eu preciso viver em sociedade. Então, preciso concordar com algumas coisas. Que a galera fala que é não poder mais dar a sua opinião. Todo mundo pode dar sua opinião, mas a gente não pode dar uma opinião quando a gente machuca outra pessoa. Então, o defeito do Bolsonaro é que ele não respira antes de falar. E agora, 27 anos e 3 meses. Um monte de velho preso. Porque só tem de novo, acho que o Cid, mais uns 2. Tudo velho, coronéis, tudo velho. Tudo gente que ajudou o país, que fez com que a gente tivesse a fama lá fora, porque o Brasil é muito conhecido como entra nas guerras para ajudar, graças a Deus. O que é que vai acontecer agora? Um monte de velho preso. Onde que vai ter esses velhos todinho? Pensa, não deve ter esses velhos todinho. Então hoje a minha opinião é mais tranquila, com pouca graça, mas é chateada, porque não gostaria que fosse dessa forma, né? Gostaria de agora estar me divertindo, dizendo, eita, Bobô quase vai preso, hein? Mas, infelizmente, foi. E vamos para isso, gente. Vamos para cima. Aguentar o que vem dos Estados Unidos agora, porque pode ser que venha, pode ser que não venha, né? E é isso. Mais um vídeo aqui. Não tão descontraído, porque é uma coisinha chata. Me segue aqui, dá o seu joinha, comenta comigo aqui o que você achou da prisão do Bobô. E é isso, gente. Produção! Acabou o vídeo. Pode cortar. Produção.